primeiro sobre o deserto do homem. O deserto do homem é aquele que eu entro e Deus não tem nada a ver com isso. E eu entrei naquele deserto por conta própria. Eu entrei naquele deserto porque eu mesmo quis entrar naquele deserto. Pastor, e tem gente assim? Tem. Quem aqui já nunca viu alguém sofrer na vida sentimental porque optou por uma escolha errada? E Deus é tão bom, que não existe profecia para casamento, mas Deus dá alguns sinais, dizendo que não é da vontade dele, dizendo que se a pessoa continuar naquele ditado popular, ela vai quebrar a cara. E aí Deus não tem nada a ver com isso. A pessoa, por vontade própria, entrou nesta situação. Vejamos, na vida sentimental, quando uma pessoa casa com jugo desigual. O que é jugo desigual? Uma pessoa cristã que professa a fé, crente, firme com Deus, não peca, segue os mandamentos, segue a palavra, aí vai casar com uma pessoa mundana, vai casar com uma pessoa que não crê em Deus, difama da tua fé, e aí ela casa naquela esperança, dizendo que vai pagar um preço, que vai orar, e Deus vai libertar aquela criatura, e aquela criatura vai virar um príncipe encantado, o homem dos sonhos dela, ao qual traria tanta alegria como ela pensa e imagina. Ele vai me pegar no colo, ele vai me defender, ele vai me levar em viagens maravilhosas, ele vai pagar uma pizza lá no La Palma para mim. Ou seja, a pessoa, ela sonha com isso, ela imagina na mente e na cabeça dela. E aí ela diz: olha, eu vou casar e vou pagar um preço, e Deus já falou comigo que esse aí é o meu, que essa aí é a minha pessoa escolhida. Aí nós lembramos sobre a vida de Sansão, quando Sansão queria casar com Dalila. O pai dele e a mãe disse: olha, não dá para escolher entre essas hebreias, pessoas que professam a nossa fé, pessoas que crêem no mesmo Deus. Aí Sansão, né? Não, elas não têm graça, não, tudo sem graça, não serve para mim, eu quero Dalila. E aí você viu a história de Sansão, acabou atrás de moinha, cego e sendo debochado. Um deserto ao qual não foi Deus que levou, mas ele entrou por conta própria. Isso que eu quero que os irmãos entendam. Existem dois tipos de deserto. O deserto é agência minha, por atitudes errôneas minhas. Quando vou fazer um negócio, não consulto, não falo com Deus, não procuro saber da pessoa. Está aí na internet o golpe, como diz aquele negócio, o golpe está aí, cai quem quer. E aí a proposta é muito boa, enche os nossos olhos. E quem é que não gosta de uma proposta boa? Quem é que não gosta, né, de um negócio ao qual você vai tirar uma vantagem maravilhosa? Quem é que não gosta de ganhar dinheiro fácil, né? Como está aí essas pirâmides, né? Um negócio que vai revolucionar o mundo, que vai te trazer riqueza assim da noite para o dia. Deixa eu te dizer, querido, deixa eu te dizer, querida, isso não existe. Se ganhar dinheiro fosse fácil, não existia pobreza nessa terra. Ganhar dinheiro é difícil, não tem facilidade. E aí a pessoa, ela é cobiçada pelos olhos, e ali ela vai e entra naquele negócio, essas coisas de pirâmide, irmãos.
Esse negócio de enriquecimento ilícito, isso não existe. Aí, as primeiras vezes, os depósitos caem. Aí ela fica alegre, ela fica feliz, convida mais pessoas para entrar, e vai caindo depósito, e eles vão vendo, e vai convidando mais. Quando entra muita gente que não está pingando mais, aí vem o tombo, e aí o desespero de todo mundo. É um deserto que a própria pessoa entrou. Então nós temos que entender que o deserto que eu entro por conta própria, Deus não está nele. O deserto que eu entro por vontade minha, Deus não está nele. Nós temos que entender isso. Agora, existe o deserto ao qual Deus nos coloca, e Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Há uma grande diferença entre o deserto de Deus, porque às vezes tem crente aqui que está na prova, ou tem pessoa que está na prova já há muitos anos, irmãos, e ele não sai dessa prova. E aí ele fica pensando, não, é Deus que está me provando, é Deus. Deus prova, irmãos, mas toda aprovação de Deus, ela tem começo, tem meio e tem fim. Aí tem gente que entra numa aprovação sem fim, irmãos, e aí é onde a gente tem que avaliar. Aí a gente tem que olhar se essa aprovação é minha mesmo, por causa de algum erro, e Deus quer que eu reconheça onde foi que eu errei. Deus quer que você reconheça aonde foi que você errou e repare esse erro, porque Ele não vai lhe abençoar você errando. Ele quer que você reconheça. Então, nesta noite aqui nós temos que avaliar, irmãos, se essa provação que eu e você estamos passando já tem muito tempo, se não é por causa de uma atitude errada, se não é por causa de um caminho errado que eu estou tomando e repetindo os mesmos erros. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quer viver coisas diferentes? Quer receber coisas diferentes? Faça coisas diferentes. Porque tem gente que fica andando em círculos, irmãos. Fica andando em círculos. E quando o círculo acaba, ela se encontra onde? No mesmo lugar da partida. Nós temos que entender isso. Se o deserto que eu estou passando é o que Deus me colocou lá, ou se é eu que entrei por causa de uma atitude errada. Tem gente que não é feliz nos relacionamentos. Tem gente que não é alegre no casamento. Por quê, pastor? Porque tomou alguma atitude errada que não era a vontade de Deus. Essa questão de separar, irmãos, por causa de briga. Essa questão de separar por qualquer motivo. Essa questão de separar por causa de qualquer coisa, irmão, isso não existe. A Bíblia fala, irmãos, não separe o homem o que Deus ajuntou. Quando fala não divida o homem, não separe o homem o que Deus ajuntou, eu não tenho direito nenhum de largar do meu cônjuge. Eu não tenho direito nenhum. Pastor, eu estou passando pelo meu segundo casamento, pelo meu terceiro, mas eu não tinha consciência do que era certo, do que era errado. Irmãos, isso não vale nada para Deus. O que vale é a partir de agora. O que vale é esse momento, quando você desce as águas, quando você aprende, quando você consegue ter o entendimento. E aí é tudo novo. É uma nova caminhada, é uma nova história. Deus não quer que a gente separe de maneira nenhuma. Deus não quer que você largue o teu cônjuge de maneira nenhuma. Aí a pessoa larga porque deu isso, deu aquilo, achando que outro casamento, irmãos, vai mudar a vida dela. Não, irmãos, é só trocar de problema. Casamento é tudo uma coisa só. Marido é quase tudo de um jeito só. Existe céu na terra e inferno na terra, irmão. Meu casamento, eu vou escolher o que eu quero viver. Se eu quero viver um inferno na terra, ou se eu quero viver um céu na terra. No início do meu casamento, eu comecei a viver um inferno na terra. Aí depois que eu vi que era muito ruim viver um inferno na terra, eu falei, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu tenho que mudar a minha natureza. Porque se eu continuar do jeito que estou, eu vou sofrer demais. Eu não queria sofrer de jeito nenhum.
E aí o que eu fiz? Tomei atitudes diferentes. E aí começou a reciprocidade. Comecei a colher os frutos que eu estava plantando. Então, irmãos, se você quer colher algo que você nunca plantou, irmãos, fique tranquilo. Jamais você vai colher. A gente só vai colher aquilo que a gente planta. Então você tem que entender, você tem que avaliar o porquê que você está sofrendo na área que você está sofrendo. Se é na área financeira, se é na sua saúde, se é na tua vida espiritual, você tem que avaliar. Se realmente o que você está passando é por conta sua, por erro seu, por negligência sua, ou se é só uma aprovação de Deus. Então existem dois tipos de deserto. O segundo tipo de deserto, irmãos, é aquele que Deus te coloca. Para que, pastor, que Deus vai me colocar no deserto? Por alguns motivos. Primeiro, o deserto de Deus é para te fazer crescer. Deus te colocou num deserto, às vezes é porque Ele quer ver você passar para o próximo nível. Deus te colocou nesse deserto aí que você está passando em alguma área da sua vida, é porque Deus quer ver você avançar nessa área. Segunda coisa que Deus nos coloca no deserto é para aprender. Porque às vezes, irmãos, quando a gente está na zona de conforto, a gente fica cego, a gente fecha o entendimento, a gente não aceita conselho de ninguém. Mas você quer ver, irmãos, a gente aceitar conselho? Quer ver? Deixa a gente começar a passar umas provações. Deixa a gente começar a passar uns desertozinhos da vida. Aí o que acontece? A gente começa a ficar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Então, Deus nos coloca no deserto para crescer e também para aprender. E para o que mais, pastor? Para testar o nosso coração. Sabia que tem deserto que Deus te coloca só para ver se você vai ser fiel a Ele ou não? Quem já viu pessoa que quando estava na benção, estava vindo na igreja, mas aí só foi passar por uma aprovação, ela nunca mais voltou para a igreja? Essa pessoa servia a Deus de todo o coração, irmão? Servir a Deus com interesse. Queridos, eu e você nunca podemos servir ao nosso Deus com interesse. Existe um hino aí que eu acho ele muito lindo. Um hino antigo. Diz assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Agora tem gente que acha que Deus é Deus só quando Ele faz. Aí Deus quer testar o que está no seu coração. Gente que não pode passar por uma prova, que ele já fica rebelde, que ele já desvia, que ele já quer deixar a igreja. Então, meus queridos, Deus nos coloca no deserto para testar o nosso coração. E para que mais, pastor? Para manifestar milagres. Os maiores milagres que foi operado por Deus foi no deserto. Se Deus te colocou no deserto, irmãos, é porque Ele quer realizar milagres extraordinários na sua vida. Se Deus te colocou no deserto, irmãos, é porque Ele quer realizar coisas sobrenaturais, ao qual seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, do que Ele quer manifestar e do que Ele quer fazer sobre a tua vida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 vai dizer assim: e te parás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no seu coração, para saber se você guardaria os mandamentos dele ou não. Tem deserto que Deus nos coloca para ver se eu vou continuar sendo fiel a Ele, para ver se eu vou continuar sendo crente de verdade. Tem
Tem deserto que Deus me coloca, irmãos, é só para ver se eu vou abrir a minha boca para ficar murmurando e reclamando da vida. Querido, se tem uma coisa que eu não faço é murmurar, é reclamar das coisas de Deus. Eu posso reclamar de um erro meu, eu posso reclamar de uma negligência minha, eu posso reclamar de alguma coisa minha, mas Deus, irmãos, eu só tenho a agradecer. A palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A morte e a vida, irmãos, é para a glória de Deus, para curar pessoas com câncer, para curar pessoas com AIDS, doenças incuráveis que a medicina tinha desenganado, e eu hoje sou acometido de diabetes. E aí eu vou falar o quê? Eu vou reclamar com Deus? Eu vou brigar com Deus? Deus, mas por que eu estou com... Porque eu alimentei mal a vida toda, porque eu vacilei na minha alimentação, e aí fui acometido dessa doença. Era pré-diabetes, peguei o Covid, virei diabético, pressão arterial ficou alta. Aí, cara, o que é, pastor, que está desse jeito? Má alimentação. Deus tem culpa, irmãos? A culpa é de quem? Aí o problema das pessoas é que elas querem colocar a culpa que são delas em Deus. Mas temos que entender isso. Deus nos coloca no deserto, é só para ver o que está dentro do seu coração, está dizendo o texto, e para ver se você serve a Ele ou não serve. Olha o que está dizendo aqui, ó. Versículo 3 do capítulo, só para saber o que estava no seu coração. E aqui, ó, e se guardaria os seus mandamentos. Tem hora, irmãos, que Deus testa a gente até a última hora. Esses dias eu fui tão provado, tão testado por Deus, mas em momento nenhum eu abri a minha boca e reclamei com Deus e falei de Deus e disse porque é isso. Não. Eu entendi, irmãos, que nós, como cristãos, somos provados. E às vezes somos provados no fogo, irmãos. E quanto mais provado é, mais abençoado também vai ser. Quanto maior a batalha, quanto maior a luta, quanto maior a guerra, maior também é a vitória. Tem gente, irmãos, que quer ficar no lugar de destaque, chegar em lugares maiores, mas não quer passar por provações maiores. Quer passar por provações pequitinhas. E aí quer viver uma vida extraordinária. Queridos, não adianta. Deus, Ele sempre vai nos testar. E Ele vai nos colocar só para ver, irmãos, se nós vamos murmurar ou não, se nós vamos continuar sendo fiel ou não. Às vezes a pessoa é dizimista, é fiel. E aí ela começa a passar pela dificuldade, por uma adversidade. Aí a primeira coisa que ela faz é trancar e tomar aquilo que é de Deus. Não, irmãos, eu passando pelo que passo financeiramente, queridos, o que é de Deus eu não toco. Quando você toca naquilo que é de Deus, irmãos, você está acarretando maldição para a tua vida. Quando Deus colocou o jardim do Éden, Ele estava dizendo para Adão: Adão, está tudo aqui, Adão, ó. Todo tipo de árvore, frutífera, tudo está aqui. Mas essa aqui, Adão, você não pode comer. Aí vai lá, a serpente engana, e aí Adão e Eva vai comer do fruto do que era de Deus. E aí o que acarretou para eles, irmãos? Uma maldição tão terrível que até hoje a gente paga por isso. Então, queridos, nós temos que entender que é de Deus, nós não podemos tocar. Eu não posso ser dizimista quando tudo está fluindo, irmãos. Quando as coisas estão bem. Eu tenho que ser dizimista é quando eu estou sendo provado, também na parte financeira. Seja fiel sempre a Deus. Queridos, deserto que Deus nos coloca, também é lugar de providência de Deus. Olha só para você ver.
em Mateus capítulo 4 e versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesse texto aqui nós entendemos que tem deserto que não sou eu que entro, mas é Deus que me conduz para alguma provação, para ser tentado em alguma. Olha só, vamos ver o que acontece quando você entra no deserto de Deus. Versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio, ó. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar e entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus te coloca no deserto, irmãos, para te sustentar. Deus te coloca no deserto, irmãos, para operar milagres, sinais e maravilha. O povo estava no deserto, diz que o calçado que eles saíram ali do Egito, que estava no deserto, irmãos, diz que não gastava. A Bíblia diz que as roupas elas não ficavam velhas, 40 anos, irmão, com aquela roupa. Ou seja, deserto que Deus coloca é lugar de providência de Deus. Quando Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, e quando passou a tentação, a Bíblia diz que Deus enviou os anjos e o serviu. O problema, irmãos, é que tem gente que quer ser servido pelo diabo. O diabo oferece os pratos, o diabo oferece as tentações e a pessoa cai. Mas Jesus aqui nos ensinou, irmãos, na provação do deserto, que prato do diabo é para ser rejeitado. Tentações do diabo, irmãos, é para ser repreendidas. Tem gente que, irmãos, o diabo sabe a sua necessidade. Olha o que está dizendo o texto. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí o diabo vem e diz assim para Jesus: olha, se tu é o filho de Deus, manda que essas pedras aí se tornem. Mas aí Jesus diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando você rejeita o prato do diabo, quem te serve são os anjos de Deus. O problema é que tem muita gente que está passando provação e dificuldade porque eles não esperam Deus servir. Eles já pegam logo o prato que o inimigo está oferecendo. Pessoas que estão em oração, irmãos, para casar. Pessoas que estão em oração ali esperando a pessoa amada, esperando o abençoado ou a abençoada, irmãos. Antes de vir o abençoado ou a abençoada, irmão, o diabo vai mandar meio mundo de prato que você, quando estava solteiro, você nunca era capaz de ter. E agora você, não, será que eu estou bonito? Não, irmão, é o diabo mesmo querendo te derrubar. Mas quando eu e você rejeitamos o prato que o diabo oferece, quem nos serve são os anjos dos céus. A Bíblia diz que depois de ser tentado, os anjos vieram e o serviram. Quem rejeita o prato de Satanás come na mesa do Senhor. Quem rejeita o prato do diabo senta para ser servido pelos anjos do Senhor. E eu sei que aqui nesta noite tem pessoas que crê no poder de Deus e vai repreender os pratos do diabo, porque você vai comer na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Quem rejeita prato do inimigo, prato de Satanás, vai comer com o Senhor. Então, queridos, voltando aqui para o texto que acabei de ler, e já para a gente encerrar, nós vemos aqui em Mateus capítulo 14, versículo 13, que Jesus, ouvindo isso, ouvindo o quê? Jesus ouvindo isso, você já se perguntou
Quando fala assim, Jesus ouvindo isso, a gente só vai lendo o texto, só vai lendo o texto. Aí eu pensei assim, vou ler o contexto desse negócio. Ouvindo isso, aí ele sentiu o desejo de ir para o deserto. Peraí, que coisa tão terrível que Jesus escutou dele sair da cidade que ele estava para ir para o deserto. Irmãos, nós vimos aqui que deserto é lugar de escassez, é lugar de solidão, porque ninguém quer deserto. Jesus, ele escutou uma coisa muito terrível, irmãos, para sentir o desejo de sair da cidade, lugar de conforto, lugar de provisão, lugar onde tinha tudo, para ir para o deserto. Se eu perguntar aqui se tem alguém que quer e deseja ir para o deserto, eu acredito que não tem ninguém. Se não for o Espírito conduzir a gente, se não for o Espírito levar a gente, se não for o Espírito colocar a gente lá, a gente não vai não. Porque ninguém quer deserto, irmão. Quando vem aquelas profecias de deserto, a gente já repreende logo. A gente não quer nem saber se é uma providência de Deus, né? Já está repreendido. Esse profeta aí não está profetizando de Deus, não. Por quê? Porque ninguém gosta de... Mas Jesus aqui, ele ouviu uma coisa muito terrível. Olha o que está dizendo o texto. No versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, saiu da cidade e foi para um lugar deserto. O que foi que já tinha arrancado a sua cabeça? Irmão, aquilo entristeceu a alma de Jesus de tal maneira, aquilo entristeceu a Jesus de tal forma que ele falou, não quero mais ficar aqui, eu vou para o deserto. Não quero ficar mais perto de gente, eu vou para um lugar deserto. Deserto é lugar de solidão, irmão. Deserto é lugar onde pessoas que às vezes não estão felizes, elas querem ficar. Lugar onde não tem multidão, lugar onde não tem ninguém, lugar onde não tem nada. Eu não sei qual é o deserto que você tem enfrentado. Eu não sei que lugar é esse que você está, irmãos. Mas Jesus, ele fica sabendo da morte do seu primo. E ele ficando sabendo, ele disse, não, agora eu vou me ausentar. Eu vou ficar num lugar lá só. Eu vou orar a Deus. Eu vou falar com Deus, eu vou falar com meu Pai. E às vezes, irmãos, a gente tem que entender isso. Quando as coisas ficam difíceis, quando o negócio não fica fácil, quando o negócio não fica do jeito que a gente quer, a gente tem que tirar um tempo a sós com Deus. Toda terça-feira, irmãos, eu vou ali para o monte. É um lugar que eu fico só com Deus, mas ali está meio difícil. É tanta gente pedindo oração, pastor, ora para mim, pastor, não sei o quê, pastor, ore, pastor isso, pastor aquilo. Aí eu estou orando meio lá com a cara assim, fecha. Para ver se o povo não chega perto. Não quer ficar num lugar só, irmão. Aí sabe que hora que eu fico só? Quando eu vou pro meu quarto. Agora eu quero ficar sozinho. Aí eu falo com minha esposa, vem cá, fica aí, sabe, faz comigo. Aí ela não tem. Não é que eu não quero ficar com a presença dela. Claro que eu gosto e amo tanto ficar com ela. Mas que tem hora que a gente tem que ficar, irmãos. Pra gente colocar a cabeça no lugar. Pra gente falar com Deus. Aí eu boto um hino lá, começo a falar, começo a refletir, começo a pedir que Deus fale comigo, para tentar ouvir a voz dele. Aí eu acabo dormindo também. Ela já desliga tudo, então quando acordo já foi. Mas tem hora, irmãos, na nossa vida que a gente não quer ficar perto de ninguém. Aí como eu vou pro monte, tá um tanto de gente lá no monte lá, só se for de madrugada, porque aí você não acha ninguém, mas tá perigoso. Não tem como ficar lá mais de madrugada, quando vai ficar. Aí eu vou pro meu quarto. E a Bíblia diz, entra para dentro do teu quarto, ele vai te abençoar em secreto também. Jesus, irmãos, quando sabe da notícia triste, ele vai para um lugar deserto. E aí, irmãos, o que mais me chama a atenção aqui, ó, quando ele vai para um lugar deserto, está dizendo, e apartando e sabendo o povo, olha o que está dizendo, seguiu a pé. Querido, isso aqui é muito importante. O povo sabendo
também esse povo foi a pé para o deserto. Querido, nós temos dois tipos de gente. São aqueles que servem a Deus na cidade e aqueles que servem a Deus no deserto. Porque servir a Deus na cidade é fácil. Agora eu quero ver você servir a Deus no deserto. Quando eu sirvo a Deus na cidade é onde tem água, onde tem comida, onde tem shopping center, onde tem cheeseburger, onde tem tudo que você imagina, irmão. Tudo que você quer está ao seu alcance. Mas agora, queridos, eu quero ver você ser a multidão diferenciada. E que multidão é essa, pastor? Que não quis nem saber se ia ter comida, se ia ter água, se ia ter alguma coisa. Eles queriam a presença de Jesus. E tem gente, irmãos, que não abre mão da presença de Jesus até no deserto. Porque tem gente que só quer ir na presença de Jesus, irmãos, quando as coisas estão boas, quando tem providência, quando o tanque está cheio, quando o dinheiro está entrando, quando ele está conseguindo comprar tudo, quando ele está vendendo, quando as coisas estão funcionando redondinho. Ai, glória a Deus e aleluia. É só passar pelo deserto, irmãos, que ele já esquece de Jesus. É só passar pelo deserto que ele já esquece de vir para a igreja, agradecer. É só passar pelo deserto, irmãos, que ele já não quer nem saber de orar mais. Essa multidão aqui é uma multidão top 10. Isso é uma multidão diferenciada. Jesus saiu, irmão, e foi pro deserto. E ele foi no mesmo versículo. E o povo seguiu irmão. Tem gente que não veio aqui para a igreja hoje porque não ganhou uma carona. Tem gente que não veio para a igreja porque diz que não tem gasolina. Tem gente que não veio para a igreja porque não quer vir mesmo. Prefere ficar em casa assistindo Faustão. Você nem tem Faustão no domingo. Como é que assistir alguma coisa? Essa multidão aqui não, é uma multidão diferenciada. Ela não quis saber o lugar que Jesus estava. Elas queriam estar perto de Jesus. Não importa se elas iam andar pelo deserto, não importa se elas iam passar fome, necessidade, ou se as feras do deserto iam devorar elas. Elas queriam estar com Jesus. Ah, não vou para a igreja porque eu tenho medo de pegar coronavírus. Ah, não vou para a igreja porque o ladrão pode me assaltar. Ah, não vou para a igreja porque alguém pode entrar na minha casa. Não, irmão, essa multidão aqui não olhou para nada disso. Elas queriam a presença de Jesus. E não importa o deserto, irmãos, que elas iam enfrentar, não importa o deserto que elas iam estar, elas queriam estar perto de Jesus. Como é que eu estou perto de Jesus, irmão? Quando eu venho escutar a palavra dele. Quando eu venho nos domingos, irmãos, levantar a minha mão em adoração, em gratidão a tudo que ele fez e a tudo que ele ainda vai fazer. E aquilo que ele nem quer fazer também eu agradeço. Tem coisa que Jesus não quer fazer na minha vida nem na sua. Aí tem gente, irmãos, que coloca todo e qualquer tipo de empecilho para não vir para a igreja, para não vir para a presença. Mas aqui essa multidão não, é uma multidão diferenciada. Elas foram Tem gente que se não tiver carro, irmão, pode morar 2 esquinas depois e não vem. Queridos, não abra mão da presença dele. Não abra mão. Seja uma multidão diferenciada como essa multidão aqui foi. Eles sabiam que o deserto era um lugar de escassez, mas mesmo assim eles foram para ficar perto de Jesus. Tem 2 tipos de pessoas aqui, irmãos. As que servem sobre qualquer circunstância que ela está passando ou que ela está vivendo, e as que servem só quando tem benefício. Queridos, se eu servisse a Deus só quando eu tivesse benefício dele, eu acho que eu já estava desviado faz tempo. Mas não importa
importa o que eu enfrento, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou passando, a minha alegria é estar na presença de Deus. Não importa qual é a doença, não importa qual é a enfermidade, não importa, irmãos, eu estou glorificando e exaltando a Deus. Essa doença diabetes é uma doença terrível. Ela te limita, ela te machuca, ela te destrói, ela te abate. Mas mesmo assim eu estou glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se Deus me curar da diabetes, glória a Deus. Se Ele não curar, irmãos, enquanto eu estiver vivo, eu vou estar pregando a palavra dele. Estou fazendo a minha parte para prolongar mais a minha vida, porque eu quero, irmãos, viver. Se ele disser que não vai ser curado, que eu vou ter que conviver com isso, irmão, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Sirva a Deus de coração, sirva a Deus de alma. As que servem Deus sobre quando tudo está bem, irmãos, elas não têm benefício. Mas aqueles que servem, independente daquilo que está vivendo, tem recompensa. Vamos ver aqui no texto, rápido, para eu já finalizar. Primeira recompensa, versículo 14. E Jesus saindo viu uma grande multidão. Primeira recompensa, irmão, daquele que serve a Deus. Primeira, Jesus está te vendo. Acho que você não entendeu. Primeira recompensa daquele que serve a Deus, independentemente daquilo que ele faz. Jesus está te vendo. Deixa eu falar aqui, quem está te vendo não é o pastor, quem está te vendo não é a vizinha fofoqueira, quem está te vendo não é aquele que gosta de falar da vida dos outros, não, deixa eu te dizer, Jesus está te vendo. E quando Jesus está te vendo, irmãos, Ele sabe o que você está passando. Quando Jesus está te vendo, Ele sabe na madrugada, quando você perde sono, está angustiado, Ele está te vendo. Quando Jesus está te vendo, irmãos, quando você está enfermo, desesperado na sua alma, pedindo uma resposta dEle, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, porque Jesus está te vendo. Quando eu sirvo a Deus sob qualquer circunstância, independentemente dEle me abençoar ou não, eu estou sendo visto por Deus, eu estou sendo visto por Jesus. Segundo, vai ter compaixão e misericórdia de mim. Uma coisa é as pessoas ter dó de mim, uma coisa é minha mãe ter dó de mim ou a minha esposa, outra coisa, irmãos, é ser digno da compaixão e da misericórdia dele. Porque quando Ele tem compaixão de nós, irmãos, Ele supre a minha e a sua necessidade. Terceiro, Ele vai suprir as suas necessidades. Olha só, Ele se moveu de íntima compaixão e curou o que? Os enfermos. O que um doente quer, irmãos? Ser? Quem está com a dor, o que ela quer? Ser livre daquela? Jesus viu, teve compaixão e supriu a minha e a sua necessidade. Qual é a tua necessidade, irmãos? O que você veio buscar aqui nesta noite, Jesus vai te dar. De mãos vazias. Nós lemos aqui no texto, no versículo 15, que ele vendo o sacrifício do povo que saiu de pé, porque quando você faz sacrifício, ele te vê. Olha que coisa linda. O povo foi para o deserto. Jesus disse assim: nossa, o povo saiu de pé só para estar perto de mim. Ah, não tem como não. Eu vou suprir a necessidade deles. Jesus está vendo o teu sacrifício, irmãos. Jesus está vendo, e Ele vai suprir as tuas necessidades. Aí Jesus suprindo a necessidade, curou os enfermos. Porque o que o enfermo quer? Ser curado. Olha o que me chama a atenção. Sendo já tarde, depois dele fazer os milagres, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, curar os enfermos,
está dizendo o texto? Os discípulos falaram com Jesus: Jesus, já está tarde demais, vamos mandar esse povo embora, para que eles vão para a cidade, e lá eles compram alimento, bebem água, se alimentam. Aí Jesus disse: não é bom que eles saiam de mãos. Olha o que Jesus disse: dai-lhe vós de comer. O homem quer que você saia vazio, mas Jesus quer que você saia cheio e saciado. O inimigo quer que você saia daqui vazio nesta noite, mas Jesus está trazendo o alimento que vai saciar a tua alma e que vai saciar o teu corpo. O homem quer que você saia com as mãos vazias, mas Jesus quer te entregar uma bênção sem medidas, irmãos, que você vai sair daqui abastado, cheio de vitória. Com mãos vazias, com fome, mas Jesus queria alimentar. Outra coisa, para nós finalizar: valoriza o pouco que tem, porque quando você valorizar o pouco que Ele te deu, vai haver multiplicação na tua casa. Olha o que está dizendo aqui. Nós só tem aqui 5 pães e 2. 5 pães e 2. O que é isso, Jesus? Não dá para nada. Aí Jesus disse assim: trazei-mo a mim. Agora vai uma profecia forte. Segura ela aí. Na tua mão pode até não dar, mas coloca na mão dele que ele vai multiplicar. Não, tem gente aqui dizendo: ah, pastor, que eu tenho muito pouco, não vai dar. Ah, é? Na tua mão pode até não acontecer nada, mas quando eu e você coloca nas mãos de Jesus, irmãos, há multiplicação, há poder, há milagre. Na minha mão não acontece nada, na mão de discípulo, de pastor, de orador, de profeta, pode até não acontecer nada, mas põe na mão de Jesus que vai ter prosperidade, põe na mão de Jesus que vai ter milagre, põe na mão de Jesus que vai ter multiplicação. Está aqui, Jesus, não dá para nada. Jesus, traz, entrega para mim. Você veio aqui nesta noite, irmão, fazer uma entrega. Você foi até onde dava para ir. Você chegou até onde você conseguia chegar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Tira da tua mão, tira do teu alcance, coloca na mão dele. Vai prosperar, vai prosperar. Jesus não te chamou, irmão, para ter uma vida escassa. Jesus te chamou para ter uma vida com abundância. O pouco nas mãos de Jesus vira muito. O pouco nas mãos de Jesus vira muito. E para a gente terminar, Jesus agradece o pouco que tem. Quando ele pega, ele levanta para o alto e dá graça. Querido, tem gente que está vivendo no conta-gota de Deus. E aí está reclamando, está murmurando. Vai ficar pior, irmão. Mas quando você aprender a agradecer um pouco, Deus vai te colocar no muito. Quando você aprender a dar graça no pouco, Deus vai te colocar no muito. Quando você aprender a agradecer o pouco, Deus vai te colocar no muito. Jesus colocando na mão, dando graça, deu por discípulos. E a Bíblia diz que 5.000 homens, fora mulheres, comeram. E sobraram 12 cestos. Sobraram 12 cestos. Quantos meses tem um ano, irmãos? Quantos meses tem um ano? O milagre que Deus vai fazer, irmãos, vai dar. E ainda vai sobrar para cada mês do ano. Para cada mês do ano. Mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, mês de maio, mês de junho, mês de julho, mês de agosto. Tem gente pegando aí, mês de setembro, mês de outubro. Tem gente acreditando aqui, mês de novembro, mês de dezembro. Vai dar, irmãos, vai sobrar.